Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra escrita na segunda Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me o tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, irmãos, que nos dá a graça de podermos ouvir e participar da leitura de uma carta tão espiritual quanto esta.
que isto aqui aos crentes deve trazer maior desejo de servir e de agradar a Deus, pondo os olhos no futuro, que é a promessa que nos foi feita de que se nós crêssemos, o Senhor nos salvaria. E nós somos chamados hoje crentes em Jesus Cristo. Então, o resultado da nossa crença e fé é a salvação das nossas almas. Os irmãos sabem que alma é vida. Então, a nossa vida será salva para viver a eternidade com a glória de Deus nos céus. O apóstolo Pedro, preocupado, irmãos, com o ensino necessário aos irmãos e de caráter geral, a carta não era dirigida exclusivamente a um lugar, mas era de caráter universal, para que todos que pudessem ter a oportunidade de ouvir ou de ler a sua carta, pudessem ser esclarecidos a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus, de levar a nossa alma ao conhecimento da verdade em Jesus Cristo. Ele dizia assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como de fato ele era, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos, vejam que ele anuncia aqui que a mesma fé que eles como apóstolos, quando viveram fisicamente os tempos que o Senhor Jesus trabalhou no Evangelho, eles trabalharam juntos. E aquilo que ele participou e os outros demais, através da fé, ele cria que era esta mesma fé que os que crescem no Senhor haveriam de alcançar. E que nós queremos crer também que é a mesma fé que está em nós, é a mesma que estava também nos apóstolos, preciosa. Por quê? Porque é fé não para alcançar as coisas da vida terrena simplesmente, mas principalmente aquilo que vem para nossa salvação. Isso não quer dizer que não se alcance os bens terrenos também, mas principalmente os bens futuros que a terra não tem parte. São bens que vêm dos céus e para os céus voltarão. E nós haveremos de alcançar plenamente conhecimento daquilo que é de Deus, para podermos voltar, deixar este mundo corrompido que vai ser destruído, e nós irmos para a glória de Deus. Este é o objetivo, este é o projeto de Deus. Então ele dizia assim, que eram promessas grandes e preciosas que foram feitas para aqueles que participam da natureza divina. Esta é a grande obra que Deus fez conosco, irmãos, conosco todos, que nos deu graça de participarmos, como temos a nossa natureza humana, hoje, pelo sacrifício, morte e bondade do Senhor Jesus, somos participantes também por Ele da natureza divina. Isto é, dentro de nós habita a natureza humana, que somos homens e mulheres, mas somos também espirituais, porque a natureza divina está dentro de nós e nos dirige neste mundo. A natureza humana vai ser terminada, mas a divina não, irmãos. Esta nos fará voltar para Deus, porque é dele que veio. Então ele dizia, nós escapamos da corrupção do mundo, por causa da concupiscência que há no mundo. E esta corrupção nós escapamos. Pela graça de Deus, não estamos sendo corrompidos, porque estando na graça do Senhor, ela nos livra da corrupção deste mundo. E quando acontece de alguém errar, falhar, antes que se entregue totalmente à corrupção, a graça do Senhor Jesus nos atende, nos alcança, e a misericórdia de Deus nos livra de sermos corrompidos pelo pecado que há na humanidade. Quando fala no mundo, irmãos, não é no mundo físico, mas é no mundo pessoal, na humanidade que vive no pecado. E Deus nos tem livrado e nos guardará também. Mas ele disse, vocês precisam pôr nisto mesmo
toda diligência, isto é, toda atenção, todo cuidado. E a essa fé que vocês têm, deve ser acrescentada a virtude, porque a fé precisa de virtude, ou seja, de poder para ela operar. E a essa virtude, a ciência, que é o conhecimento. Pessoa que faz as coisas com conhecimento não erra. Aquele que faz qualquer trabalho desconhecido, a possibilidade de errar é muito maior. E conhecendo a virtude e a ciência, então nós não falharemos com a nossa fé para a nossa salvação. E ele vem falando dos acréscimos que deve fazer cada virtude à outra, até que ele diz depois: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que ele disse aqui, que é o que se acrescenta à nossa fé e as qualidades dela, então nós não vamos ficar ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa ociosa é pessoa desocupada, que não tem o que fazer. Mas nós não ficaremos por causa da fé que está em nós. Sempre teremos o que fazer em prol da nossa salvação e de louvor ao nosso Deus. E também no conhecimento, cada dia vai aumentando em nós, irmãos, o conhecimento de Deus, que não é conhecer o nome de Deus escrito, não é isto. O conhecimento de Deus diz respeito às virtudes de Deus que vão aparecendo em nós: amor, humildade, paciência, caridade, temperança, piedade, amor fraternal, que é amor entre irmãos, e a caridade. Nós vamos crescendo nestas condições ou nestas qualidades, porque cada dia nós vamos conhecendo melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. E o motivo da palavra desta manhã é para que conheçamos melhor quem é o Senhor Jesus. Porque muitos conhecem o Senhor Jesus só na letra, só no nome dele escrito, mas não conhecem ele no viver. Não conhece o Senhor Jesus nos pensamentos, nas intenções, em seu viver, nas obras. Não conhece, porque mostrando ou vivendo de forma contrária ao que ele ensina, então demonstra que não conhece. Quando ele fala aqui, acrescentar a fé, a diligência, que é o cuidado, a pessoa anda sempre atenta, sempre procurando se livrar dos males que a pessoa percebe que existem. Então, porque está sendo diligente, está caminhando cuidadosamente. Então ele está procurando, a pessoa está procurando agradar a Deus e acrescentar então virtude, porque a fé, irmãos, se não tiver o poder sobre ela, também não existe operação. E a operação dela não é só para a cura de doenças, não é só para alcançar favores terrenos, principalmente é para crer que a palavra de Deus nos salva. Quem ouve a palavra com fé, ele ouve, a pessoa ouve e sabe que ela vai lhe dar alguma coisa para melhorar o seu viver, para lhe dar maior condição de escapar da corrupção deste mundo. Se este é o motivo da nossa vinda à casa do Senhor hoje, se viemos aqui para esta finalidade, então o Senhor pode, através da sua palavra, acrescentar estas virtudes em nosso viver. E se Ele acrescentar em nosso viver, nós não vamos ficar ociosos, desocupados, desatentos. Não. Vamos ser crentes de dia e de noite, aqui, ali, onde andarmos. Seremos filhos e filhas de Deus igualmente. Não há necessidade de esconder, de mudar. Por quê? Porque nós estamos vivendo diante de Deus como um livro aberto, como uma porta aberta. Não tem o que esconder, porque vivemos na pureza dos nossos sentidos. Então, disse, se houver em vocês tudo isto, então vocês não vão ficar ociosos no conhecimento. Ora, irmãos, conhecer o Senhor, como já dissemos, não é somente conhecer o nome dele escrito, mas é conhecer no seu viver.
Quem conhece o Senhor no seu viver, sabe que anda em santidade, anda na pureza e tem o Senhor consigo. Fala com Deus, conversa com o Senhor, tem comunhão com Ele. Não é só quando ajoelha para orar. Quando ajoelha para orar, está buscando falar com Deus, mas está trabalhando, está viajando, está fazendo qualquer coisa, lembrando sempre do Senhor, sempre procurando fazer o melhor para não desagradar a Deus. Então você não está ociosa, o irmão não está ocioso, nem desocupado, e o irmão está aumentando o seu conhecimento do Senhor. Quando os irmãos viram o que é o desconhecimento e a desatenção. 2 discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, logo após a ressurreição do Senhor, talvez no mesmo dia. E eles andando iam conversando sobre o que havia acontecido, a expectativa que tinham de que o Senhor vivesse com eles sempre. E essa expectativa terminou, porque o Senhor Jesus foi morto. E eles conversando entre si, surge uma terceira pessoa, que não viram de onde veio, e começou a caminhar junto com eles, esse outro senhor, esse outro homem. E num dado momento falou: o que vocês estão falando? Aí um deles logo respondeu: mas você é estrangeiro aqui e não sabe o que aconteceu nesses dias? Mas o que aconteceu? Que mataram Jesus, um profeta, que nós até pensávamos que ele era o Filho de Deus, mas mataram, e a nossa esperança acabou tudo. É verdade que algumas das nossas conhecidas, que andavam também com ele, disseram que já viram ele ressuscitado, mas nós mesmo não podemos nem imaginar, não vimos nada. Aí ele falou: mas como vocês são nécios? Nécio é a pessoa que não tem conhecimento, não tem ciência para entender, e tardos para entender. Aí eles ficaram ouvindo ele falar: convinha que isso acontecesse. Vocês não leram nos profetas como é que... E foi falando com eles, conversando, e eles se interessaram na conversa desse homem. Até que quando chegou no lugar que eles iam, falou: entra aqui conosco. Aí ele entrou e continuou conversando com eles. Aí prepararam alguma coisa para comer e falou: vamos comer alguma coisa aqui. Aí deram pão para ele, que era a visita, não é? Deram-lhe o pão. Ele, antes de partir o pão, ele deu graças a Deus. Quando ele deu graças a Deus e partiu o pão, é ele. Quando eu falar ele sumiu. Falta de conhecimento, não podia ter visto ele na hora que chegou, mas só pôde conhecê-lo depois que ele se manifestou. Aí ele falou: mas o teu coração não ardia quando ele falava? O meu coração queimava quando ele falava. Então, o meu também. Quem sabe quantos irmãos que o coração às vezes arde, mas não entende que é o Senhor. Não entende que é o Senhor que está querendo um contato consigo, que perceba que é Ele que caminha contigo nesta graça. Nós não andamos sós, irmãos. O Senhor anda conosco. E Ele percebe quando nós queremos agradá-lo, não conseguimos. Ele percebe quando nós não queremos agradá-lo. Ele percebe também. Ele percebe quando nós erramos inconscientemente. E percebe quando nós erramos conscientemente, dolosamente, premeditado. E nós fazemos a coisa contra a vontade dEle. Mas seja como for, vamos aprender a conhecer o Senhor mais de perto, irmãos. O crente que conhece o Senhor de perto sente, porque nós não vemos, nós não enxergamos ninguém junto conosco. Até que Ele poderia aparecer, mas não é assim. Ele se move dentro de nós. Pessoa que teme a Deus não fica ociosa, porque sempre sente que o Senhor está consigo. E se não perceber, é só perguntar, é só clamar: ô Senhor, eu não estou te sentindo. O Senhor está triste comigo? Alguma coisa eu fiz que o Senhor não está mais se manifestando? Eu não posso viver sem a tua presença. A Irmandade vive sem a presença de Deus? Consegue congregar um culto todo e não sentir a presença de Deus?
consegue ir à casa do Senhor, entra e sai do jeito que entra, sai, alguma coisa não está bem. Porque quem está bem com Ele não é ocioso. Quem tem conhecimento dEle vai à casa do Senhor não para dormir, não para ficar conversando, não para ficar olhando no relógio para ver se vai acabar logo, não para estar pensando no que vai fazer lá fora. Não, eu vim aqui porque eu preciso conhecer mais o Senhor Jesus. Porque tem culto, irmãos, que é um culto virtuoso, cheio de comunhão, é porque o povo vai ali para conhecer o Senhor. Mas tem vezes que o culto é pesado, é frio, é difícil, porque o povo, um está caído de um lado, outro está conversando, outro está com vontade de ir embora logo. Por quê? Porque não está interessada a pessoa em conhecer o Senhor. Quem está aqui nesta manhã presencial, ou por este mundo afora ouvindo, estiver interessado em conhecer o Senhor, faça agora um esforço e procure na comunhão, e você vai saber se Ele está em ti ou Ele não está mais. Ai de nós, irmãos, se o Senhor for embora de nós. Mas Ele promete de estar conosco todos os dias, até os séculos terminarem. Então nós temos que procurar, quando vamos à casa de Deus, vamos louvar ao Senhor, vamos para adorar a Deus, vamos procurar estar perto dEle, irmãos. Imagine os discípulos que andavam, os 12, tinha aqueles que gostavam de andar mais perto do Senhor, outros ficavam lá para trás, se distraindo, olhando, mexendo com uma coisa ou outra, mas os que estavam mais interessados estavam juntos. Tanto é que tinha 3 que o Senhor chamava para estar com Ele, e não chamava o resto. Por quê? Porque esses 3 estavam mais ligados, mais perto dele, mais interessados nele. Quando teve que subir ao monte, como Pedro escreveu aqui, no Monte Santo, é que ouviu a voz de Deus que desceu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não foram os 12, foram 3. Por que foram 3? Mais perto do Senhor, mais interessado em conhecer o Senhor. Hoje, nesta manhã, quem estiver mais perto, mais interessado, mais querendo conhecer o Senhor, eis aqui a oportunidade: conheça o Senhor Jesus na tua vida. Porque tem muita gente crente que não conhece, irmãos. Os irmãos acham que todos que congregam, que vão à casa de Deus, vão para conhecer o Senhor? Não. Às vezes vão para buscar do Senhor algum favor só, mas não estão interessados em saber quem é o Senhor, agradar ao Senhor, ficar feliz com Ele. Recebeu o favor? Agora vai embora. É como a criança. A criança está brincando de mãos com as suas coisinhas e distraída. Quando dá fome ou precisa de alguma coisa, corre lá na mãe: mãe, me dá isso, me dá aquilo. A mãe dela larga tudo e já sai correndo outra vez, esqueceu da mãe, porque o interesse dela era só no favor da mãe. Quanto crente que é igual, enquanto está cuidando dos seus afazeres, cuidando dos seus interesses desta vida, nem lembra que existe o Senhor. Mas quando alguma necessidade aparece, meu Deus, eu preciso orar, preciso buscar. Aí sai correndo. Alcançou o favor de Deus? Vai embora, porque não precisa mais do Senhor. Quem precisa do Senhor, está ouvindo a palavra hoje, não perca a tua relação com Ele. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, a palavra desta manhã é essa aqui: que o Senhor quer que conheçamos Ele melhor. Porque aquele que não conhece é cego, não vê nada ao longe, só vê o que está na frente do seu rosto. Mas aquele que conhece o Senhor tem visão. E quem tem visão, irmãos, não tropeça, não erra, não falha. Por quê? Porque está vendo o que os olhos normais não veem. Então hoje, se alguém está aqui: ah, Senhor, eu sou cheio de defeitos, vivo falhando, tropeçando,
toda hora eu cometo uma coisa que desagrada a Deus. É porque a tua visão está ruim, você não está enxergando direito. Na nossa vida terrena, irmãos, tem recursos. Quando a vista vai enfraquecendo, o oftalmologista, ele mede e receita um óculos que aumenta a nossa visão, ou restitui um pouco a visão. A maioria aqui está com óculos nos olhos. Por quê? Porque quer enxergar melhor. Dá para você vir sem óculos hoje? Não, eu preciso de óculos porque a minha visão está acabando, eu preciso enxergar melhor. Se você percebe que espiritualmente a tua visão está acabando, o Senhor pode pôr um colírio nos teus olhos nesta manhã. Volte a ver as maravilhas de Deus. Crente que vê as maravilhas de Deus é virtuoso. Tem prazer de cantar, tem prazer de congregar, tem prazer de estar na comunhão, tem prazer de glorificar a Deus, tem prazer de estar na casa de Deus e sai feliz. Por quê? Porque ele está enxergando e está vendo. Irmão, a pessoa que não vê não sabe. Pergunta, isso aqui é vermelho ou é azul? Eu não sei, eu não enxergo nada, não vejo. Mas aquele que vê fala, é claro, isso aqui é verde, isso aqui é preto e assim por diante. Espiritualmente não vê. Mesmo na pregação desta palavra, os irmãos creem que todo mundo que está ouvindo está recebendo para melhorar a sua visão? Não, mas em nome de Jesus, cego, veja, visão deficiente, melhore nesta manhã. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Kalamana sala cantalaia, urrala sulia la cantalaia, e ela sulia la cantalaia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramos-nos ajoelhados a teus pés. Agora, ao término desse santo culto, o qual tu tem preparado nesta manhã, o qual louvamos o teu nome com o cantar dos hinos, na oração que chegou ao trono da tua misericórdia. E agora te agradecemos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Cremos que a tua palavra já está trabalhando na nossa vida e nós vamos te pedir agora, se alguém até agora não sentiu a tua presença, seja aqui presencial ou seja na sua casa, onde estiver, nós vamos te pedir agora, em nome de Jesus Nazareno, visita esta alma. Faz um milagre, uma obra. Permita a Deus que a tua palavra possa trabalhar na nossa vida, que a tua palavra possa modificar a nossa vida para melhor, que possamos sempre te servir e fazer a tua vontade. Pai Santo e Justo, perdoa nossos erros, nossas faltas e dá para nós sempre um coração sincero, um coração humilde e um coração pronto para fazer a tua vontade. Despede-nos na tua paz, na tua comunhão e que a tua palavra se cumpre na nossa vida. Em nome de Jesus, essas bênçãos e graças, nós te pedimos e agradecemos, e a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Amém. Kalamana sala cantalaia, urala sala cantalaia, iala sulia la cantalaia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.